Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura ao livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. Pontos a considerar. Por que os visitantes e os membros das igrejas têm visões tão diferentes sobre a simpatia e o acolhimento de uma igreja? Quando foi a última vez que você conversou com um visitante sobre sua primeira visita à sua igreja? Acesse o site de sua igreja a partir da perspectiva de um visitante. Seja completamente honesto em relação ao que vê. O site é amigável para um visitante? Você acredita que os membros da sua igreja costumam convidar visitantes? Por quê? Como você acha que um visitante se sente durante os cultos de sua igreja? Explique com um pouco de detalhes. Relatório confidencial. Somente para seus olhos. Há pouco tempo deparei-me com um problema. Escrevi um texto no meu blog Tom Rainer, blog tomrainer.com, sobre o momento enfadonho de levantar-se para cumprimentar os visitantes, que ocorre em muitas igrejas ao redor do mundo. Algumas igrejas dão muitos nomes a esse momento, como por exemplo, transmitir a paz. Mas a essência das tradições é a mesma. É um momento em que os membros da igreja devem cumprimentar os convidados e uns aos outros durante o culto. É verdade que não sou um grande fã do levantar-se para cumprimentar. Meus vieses ficam evidentes quando escrevo sobre o tema. É provável que isso esteja ligado à minha introversão. Então, quando eu escrevo sobre essa prática, meus vieses aparecem. Mas deixei muitos membros da igreja furiosos. Deixei alguns deles realmente furiosos. Eles amam o momento de levantar-se para cumprimentar. Eles não gostaram nem um pouco da minha opinião e deixaram isso muito claro para mim. Então, realizei uma pesquisa com membros e visitantes sobre esse tema. No decorrer deste capítulo, contarei a você o que aprendi por meio dessa pesquisa. Por enquanto, quero que você se junte a mim à medida que compartilhe os resultados de nossas pesquisas com os visitantes de igreja sobre uma ampla variedade de assuntos. Para os nerds aficionados por essa estatística, minhas pesquisas foram feitas em mídias sociais, então a amostragem não foi precisa. Mas, devido ao grande número de respostas que recebi, estou convencido de que a informação é valiosa. Aqui está a essência daquilo que descobri. Muitas vezes, nós, membros da igreja, não temos noção daquilo que nossos visitantes estão pensando e vivenciando. Acreditamos ter tal conhecimento porque conhecemos aquilo que nós mesmos sentimos e pensamos. Entretanto, em vários momentos, a perspectiva dos membros da igreja é bem diferente da dos visitantes. Então, deixe-me compartilhar algumas das surpresas que tive durante minha incursão no mundo dos visitantes de igrejas. Francamente, após ler as respostas e a lógica dos visitantes, fiquei surpreso por ter ficado surpreso. A pior parte da experiência dos visitantes acontece antes do culto começar. A maioria de vocês já passou pela situação de ser um visitante em alguma igreja. Então, vamos repetir juntos a jornada que provavelmente percorreríamos ao visitar uma igreja. Tenha em mente que essa jornada é especialmente importante caso você esteja cogitando se tornar membro dessa congregação. Kate e Jim participarão dessa jornada conosco. Esse casal será o nosso guia porque eles foram as pessoas que, de fato, me ajudaram a enxergar o problema há pouco tempo. Kate e Jim realmente precisavam de uma boa experiência com visitantes. Eles tiveram muito trabalho para deixar seus 3 filhos, todos com menos de 8 anos de idade, prontos para ir à igreja. Para agravar a tensão, nem Kate nem Jim haviam estado em uma igreja na última década. O casal não fazia ideia do que esperar. Felizmente, a igreja que visitaram estava bem preparada e bem organizada durante a maior parte do tempo.
Você entenderá minha ressalva alguns parágrafos à frente. Eles tinham um ótimo site, disse Kate. Descobri muitas coisas sobre a igreja através do site. Preenchi a ficha com os dados das crianças online, então não precisei me preocupar com a papelada quando cheguei à igreja. Tudo o que precisávamos saber estava no site. Jean acrescentou. Chegar à igreja e encontrar o estacionamento foi muito fácil. A igreja tinha ótimas sinalizações em todas as dependências. Conseguimos encontrar as vagas de estacionamento para os visitantes em pouquíssimo tempo. Acho que as pessoas foram verdadeiramente simpáticas e amigáveis, acrescentou Kate. Elas tinham sorrisos autênticos em seus rostos. Fomos calorosamente cumprimentados no estacionamento e quando entramos no prédio, as pessoas nos ajudaram a levar nossos filhos até o espaço destinado às crianças. Kate fez uma pausa e acrescentou. No geral, nossa experiência foi boa, mas houve uma parte que não foi tão boa assim. Foram os 9 ou 10 minutos após nos sentarmos no templo, antes do culto começar. Ninguém falou conosco. Ninguém sentou perto de nós. Ninguém notou que estávamos ali. Aquele momento antes do culto começar foi realmente muito desconfortável. Isso foi, em essência, uma das surpresas que ouvimos por parte dos visitantes. Mesmo em igrejas incríveis, poucos membros se esforçam para cumprimentar e conversar com alguém que já está sentado antes do início do culto. E, francamente, a grande maioria dos membros da igreja jamais se senta com os visitantes. Na maior parte das vezes, os visitantes são ignorados nos poucos minutos que antecedem o início do culto. Ninguém conversa nem se senta com eles. Pouquíssimas igrejas dão atenção aos visitantes durante o momento de levantar-se para cumprimentar. Voltemos para o problema polêmico. Em minha pesquisa com os visitantes e com os membros de igrejas a respeito desse tópico, os dois grupos demonstraram perspectivas realmente divergentes. Tanto a maioria dos membros quanto a maioria dos visitantes gostariam que o momento de levantar-se para cumprimentar fosse extinto. Dentre os membros, aproximadamente 6 em cada 10 realmente não gostam desse momento. Mas, para ser justo e concreto, 4 em cada 10 membros de igrejas gostam do momento de levantar-se para cumprimentar. No entanto, foi nesse ponto que os alarmes começaram a soar. 9 em cada 10 visitantes não gostam do momento de levantar-se para cumprimentar que costumeiramente ocorre nos cultos da igreja. Como é que é? Por que existem diferenças tão grandes entre as preferências e opiniões de membros e visitantes? Os visitantes trataram essa questão de maneira quase unânime. Eles nos disseram que o momento de levantar-se para cumprimentar é uma tradição ou um ritual voltado para os membros. Os membros tendem a cumprimentar outros membros que conhecem. Os padrões de relacionamento se tornam óbvios e os visitantes ficam assistindo do lado de fora. Contudo, há algumas igrejas nas quais os membros cumprimentam os visitantes. Mas, de acordo com a nossa pesquisa, as saudações parecem artificiais ou forçadas. Eles me cumprimentaram porque foram instruídos a me cumprimentar, disse-me um entrevistado. Eles não fizeram nenhum esforço para falar comigo antes de seu pastor ordenar que se dirigissem a mim. Será que é possível, então, ter um momento de levantar-se para cumprimentar durante os cultos de adoração e realmente faça os visitantes se sentirem acolhidos e bem-vindos? Minha resposta é um tépido talvez. Isso significa que seus membros necessitariam de orientações claras e firmes sobre como tratar os visitantes. Eles precisam ser amigáveis e simpáticos com os visitantes antes e depois do culto. Os membros devem estar cientes de que ser amigável e simpático apenas durante o momento de levantar-se para cumprimentar faz mais mal do que bem. Com toda a justiça, é provável que os motivos por trás do momento de levantar-se para cumprimentar sejam bons. No entanto, muitas igrejas não estão pensando na maneira como os visitantes se sentem durante esse momento. Na visão dos visitantes, o tratamento amigável e simpático não pode se limitar a 2 minutos de aperto de mão, sorriso e exuberância forçada. Para os leitores que dizem, bem, em nossa igreja não temos um momento de levantar-se para cumprimentar, portanto, essa admoestação não é para nós. Eu diria, bem, talvez.
Talvez você passe pelos grupos e departamentos de sua igreja durante o culto e passe direto pelos visitantes como se eles fossem invisíveis. Ou talvez a cultura da sua igreja antes e depois do culto seja formar grupos de conversa, deixando de fora pessoas que são novas ali. Se esse for o caso, você compartilha da mesma indisposição. Paramos por aqui, queridos. Continuaremos a nossa leitura amanhã. Fique na paz do Senhor Jesus.